Oi pessoal, eu sou o Renan Canuto, esse é o meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos começar aqui uma nova saga, uma nova temporada de Drag Race, né? Ainda não é Drag Race Brasil, mas vou trazer para vocês os reviews de todos os episódios de All Stars 10 Tournament All Stars, tá bom? Mas antes da gente começar logo, vou pedir para você que tá chegando agora por este vídeo, se inscreve no canal, e para você também que assiste os vídeos e não é inscrito, porque a maior parte das pessoas desse canal não são inscritas. O que tá acontecendo? Se inscreve aí, me ajuda a crescer aqui no YouTube. Deixa o like também se você gostar do conteúdo, se você gostar da maquiagem. Olha, eu fiz até maquiagem. Pedi pras cartas do tarô, elas falaram pra eu fazer, eu fiz. E comenta muito também, já tivemos 3 episódios, eu já assisti os 3 episódios. Nesse vídeo eu vou fazer um review um pouco rápido, porque eu vou fazer o review do episódio 1 e episódio 2 já. Então nesse vídeo aqui vocês já vão ver esses dois, porque a RuPaul lançou de uma vez, né? Então eu vou dar uma enxugada, até porque teve já aqui react do cast, então se você perdeu eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque eu tô produzindo bastante sobre Drag Race, tá? Então sem mais enrolação, vamos eu vou assistir aqui e vou contando pra vocês tudo aí, as melhores partes dos episódios de Drag Race Brasil. Não, Drag Race Brasil não, é ansiedade, tá vendo? All Stars 10 Tournament All Stars, tá bom? Bora! Bom, gente, o episódio começa aí com a entrada das 6 primeiras queens, porque pra quem não entendeu ainda, eu acho que sim, né? Tô atrasado meio com esse vídeo, mas quem não entendeu ainda vão ser 3 grupos de queens. Aí a gente já foi apresentado ao primeiro grupo, já teve os 3 primeiros episódios, inclusive já sabemos até quem foi aí pra semifinal, né? Porque as 3 melhores que tem mais pontos, elas vão pra semifinal pra competir lá as últimas 6, que são as 9 no caso, né? Porque é 3 de cada chave, é isso. Matemática. E aí teve a apresentação, né, dessas 6 primeiras queens, que foi a Bosco, a Aja, Irene The Alien agora, né, porque ela já se denomeia aí como uma alienígena, Olivia Lux, que pra mim, né, a Phoenix lá, direto da 3ª temporada de Drag Race, e Deja Sky, que também pra mim, né. Mas se você quiser saber as opiniões mesmo, né, porque eu já lancei esse vídeo, acho que semana passada, vou deixar nos cards aqui, onde eu reagi aí à entrada delas, que é o começo do episódio. Então não vamos falar muito sobre isso aqui. Então o RuPaul explica pra elas aí depois da entrada que vai ser esse sistema de pontos, né? As 2 melhores vão ganhar 2 pontos, e a que ganhar o lip sync ganha um ponto extra. Mas as que não ganharam o episódio, elas também vão ganhar um ponto, só que esse ponto elas podem dar pra alguém. Então tem bastante coisa de matemática, né? Mas enfim. Inclusive, fofocas, tá? Dizem que teve muita queen que foi chamada e não aceitou, porque não entendeu esse negócio de Tournament All Stars aí, como que ia ser esse negócio. Então, parece que também elas supostamente receberam um pouco menos da ajuda que elas costumam receber, porque eram só 3 episódios, né, basicamente, que elas iam participar, as que não fossem pra semifinal. Então tem várias fofoquinhas aí que eu tô vendo na semana e vou trazendo no meio dos vídeos pra vocês, tá? Momento do like. Depois disso, a RuPaul fala pra elas qual que vai ser o desafio da semana. O primeiro desafio, né? Costuma ser música, essas coisas, e dessa vez não é diferente. Elas vão ter aí que se unir pra fazer uma banda de heavy metal com o tema de Winner, Winner, Chicken Dinner. Quem lembra, né? Inclusive eu tava esses dias, né, pensando, se eu entrasse no Drag Race, eu acho que eu faria a Trixie Mattel fazendo a RuPaul, porque é muito vergonhoso, e eu acho que seria muito engraçado se soubessem fazer. Já pensou? Eu acho que ia ser legal. E aí elas vão ter que fazer aí uma apresentação, onde vão ter que fazer coreografia e escrever uma letra, e aí já tem uns destaques, né? A Aja, por exemplo, ela escreve letras para outras pessoas, é compositora, já lançou alguns EPs aí, e parece que vai se dar bem aí, né? Já sabemos. Eu particularmente gosto do tema de ser uma apresentação, assim, no primeiro episódio, porque eu gosto das queens que performam. E aí, já ter o performance no primeiro episódio já brilha meus olhos, assim. Porém, eu não gosto muito do tema de heavy metal, porque, não sei, parece que a RuPaul gosta, né, de sempre colocar essa coisa de rock and roll, de heavy metal. Acho que ela podia ir pra um lado pop mesmo, porque, querendo ou não, assim, vamos generalizar, mas pop e drag queen combina muito, assim. Rock nem tanto.
é um pouco preconceituoso, talvez. Mas eu vejo muito pop, assim. Eu gosto de queens que performa, que joga cabelo, que no ritmo da música mexe ali. Então eu acho que se fosse dessa forma, teríamos apresentações melhores. E aí a gente vai falar uma por uma aqui como é que foi esse babado. Mas antes da gente falar da performance, eu vou comentar um pouquinho o que elas conversaram lá no workroom antes disso, tá? Teve a Irene falando que ela não quer ser a Queen esquecível, porque pra quem não sabe, ela foi a primeira eliminada da temporada que ela participou, não pudemos ver muito dela, e aqui a gente pode ver que ela veio com sede de coroa, né, gente? Tá aí o resultado desse episódio que foi incrível. Também a questão das alianças, que vai ser muito comentado nessa temporada, que tem algumas pessoas que querem fazer aliança, principalmente a Olivia Lux, que tá querendo trazer essa personalidade de bitch, de tipo respondona e tal, e que não tá agradando, tá? Pelo menos eu já não curtia muito a drag dela, agora então não curto tanto mais, assim, acho que tá forçando muito. Teve a questão da Aja também, né, que fez essa parceria, essa aliança com a Olivia Lux por conta das casas de Vogue em que elas participam, né? E teve também a Olivia Lux quebrando esse acordo e fazendo um acordo com a Deja, numa coisa meio melanina ali, force, sabe? Essa coisa. E assim, jogadora, né? Podemos dizer que será uma jogadora. Se vai valer a pena, vamos saber mais lá na frente. Mas não sei, não tô curtindo muito a Olivia, não. A Aja eu gostei, gente. Eu achei que ela tá com uma vibe bem, tipo, sendo ela mesma, sabe? Se divertindo, falando o que pensa e tendo reações engraçadas, naturalmente, assim, pelo menos. E pra quem não sabe, ela voltou aí com a house dela, junto com a Tsunami Music, com a Candy Music e a Dahlia Sim, que era a formação original aí antes, né? Tirando a Tsunami, que ela é neta, não é filha da Aja, né? Era uma outra drag que eu não sei o nome. Mas ela colocou a Tsunami aí porque todas são do Drag Race, acho que já pra trazer esse gás. E aí elas vão começar a fazer show aí. Eu acho legal, hein? Eu gosto dessa Aja nova, mãezona e super solta e feliz no Drag Race. Antes da gente começar a falar da performance, vamos falar dos looks, tá? O tema da runway é tetas e fendas. Literal, né, gente? Simplesmente você mostrar as tetas e ter uma fenda no seu vestido. Vamos ver o que elas fizeram. Ó, começando aí pela Aja, tá? Ela traz como inspiração a Pokémon Jinx. É o Pokémon, né? O Pokémon Jinx, que tem uma coisa aí, né? Teve essa questão da mudança do personagem. Quando a Jinx apareceu a primeira vez, era aquela coisa mais caricata, sabe? Do negro, cara preta e tal. E hoje em dia errado, claro. E aí ela traz essa referência de ser lilás, né? A própria personagem teve essa mudança na história ao decorrer dos anos. E isso é muito legal, né? Essa conscientização dos Pokémons. Mas eu gosto do look da Aja, eu acho bem legal a proposta. Acho que a Michelle Visage fala que incomoda não ter o mesmo tom, o braço aqui e os peitos, né? Mas eu gosto, né? Não sei, acho que a proposta tá ok. E a Aja tá solta, gente, ela tá bem solta. O vestido, confesso que aqui a parte da bunda, né? Aqui tá um pouco meio amassadinho assim, sabe? Eu tô olhando aqui embaixo. Dá essa impressão de que ela sentou no ônibus e aí na hora que ela levantou tava amassado o vestido, sabe? Depois vem a Bosco, né, com esse cabelo, que foi o destaque pra mim desse look. Se ela tivesse sentado pelada e só com esse cabelo, linda, maravilhosa, eu amei. Eu gosto do detalhe, eu acho que são as tetas dela aqui, viu? Inclusive, acho que é o peito dela mesmo. Eu gosto do detalhe do vestido também ter esse recorte com esse lamê, a cor combinou demais. Bem fenda, né? E tetas, eu amei. Me lembrou um look também, essa runway, por exemplo, se a Gottmik tivesse entrado com aquele look que ela fez de cirurgia, assim, acho que teria a ver também, né? Talvez. Que ela retirou, né? Então acho que seria legal, não sei. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Mas a Bosco tá linda, né, gente? Eu acho que ela tá no auge da beleza mesmo. Maravilhosa. Tô amando. The Sky vem uma coisa mais Princesa Mérida, né? A gente vê pelo menos eu peguei essa referência. A cor do cabelo é muito parecida, o vestido tem as cores também muito parecidas. A Deja tem uma perna linda, então ficou muito legal no vestido. Só que eu acho que ela podia dar uma drag nesse vestido, sabe? Eu olho assim, eu vejo tipo a mãe da princesa Cinderela, sabe? Um negócio assim. E não, eu acho que tinha que ser uns tetão mesmo, ela exagerar essa coisa da drag, eu acho que ficaria melhor. O que vocês acham? Comenta aí. Momento de comentar, hein? Aqui temos um dos melhores looks da noite, das noites, né? Da noite pra mim, que é uma referência de Liu Kim, que a Olivia Myung Mugler Looks trouxe. Eu achei que tá lindo, tá super legal, tá super parecido com a referência. Esse detalhe do vestido ter como se fosse a fenda subindo até o peito, tipo ligando uma coisa na outra,
Achei estupendo, tá lindo. A maquiagem dela também tá muito legal. Não podemos falar que ela é feia, né, gente? Podemos falar que ela é chata. Depois temos Irene The Alien, que tem boatos aí de que tiveram que subir. Sabe aquele... quando tem aquelas placas pra caminhão? Como que é? Quando vai passar, amore? Tem aquelas placas de caminhão, tipo, altura máxima? Isso. Tava lá a altura máxima, tanto a Irena chegou com o look, aí tiveram que aumentar a estrutura pra ela entrar, gente, porque... Drag, olha isso, é isso que eu falo, tá vendo? Drag, pegou o look ali, é um vestidinho rosa, mas essas plumas, e diz a Desiree Beck, que eu já assisti o review dela, né? Que é caríssimo isso aqui, tá? Então a mana tem dinheiro, ela investiu, ela veio sim. E é muito legal ela vir na primeira runway já com essa coisa de Alien. Ela traz uma cobertura aí com o tom de verde muito legal, combinando tudo. Talvez ali o peito tenha um pouco diferente do braço, mas a gente vê que é uma rendinha, né? Então, acho que a proposta é que fique verde quando vê de longe, mas de perto pareça ser uma blusinha mesmo. Eu gostei, achei um detalhe legal. Aí vem a Phoenix, né? Que ela traz essa questão do zíper também. E aí ela escolhe fazer isso na passarela. Sabemos que o Drag Race é gravado a runway 2 vezes, né? Eles escolheram deixar essa parte onde ela tá meio que tentando abrir ali. Mas no look em si, eu não sei. Eu gosto da ideia dela abrir a fenda, da fenda subir, tipo, até onde ela quiser, ó. Eu achei isso lindo. Mas, eu não sei, o look acho que é uma cor só. Faltam alguns detalhes, assim, pra mim, tá? Mas até que tá bom, assim. Eu esperava pouco da Phoenix, tá? E ela tá entregando menos. Mas tudo bem. Aí, no geral, pra mim, os looks foram bons. Acho que o meu preferido realmente é o da Olivia Lux. Eu acho que foi o melhor, assim, de referência. E a estrutura do vestido tá muito bonita também. E o seu favorito? Coloca aqui, se você quiser, nos comentários. Se quiser pôr o ranking, mas se não, põe só o favorito aí pra gente conversar na semana, tá? Bom, aí falando do desafio, né? Do videoclipe Winner Winner. Chicken Dinner. Temos aí um deslumbre de todas juntas. Eu gosto dos looks, eles conversam entre si. Gosto da Bosco estar de amarelo, isso é um destaque no palco e tá super legal também, uma coisa meio marsupilame aí, sei lá. E o look favorito também é o da... Como é o nome dela, gente? Eu até esqueço o nome da menina. Phoenix. O look que a Phoenix usou também gostei bastante, tá? No geral, assim, de visual, tá ok. A Aja é a primeira, tá? E ela fala isso no verso dela, ela começa falando: escolheram a melhor pra ir primeiro. E realmente, gente, eu acho que a produção foi cachorrada com as outras coisas, porque a Aja é maravilhosa, né? E ela foi muito bem no desafio. A letra dela é super legal, fala quem é ela. E ela é super solta, dança. É a minha queen favorita, assim, desse grupo, dizendo na parte de performance, tá? Eu gosto bastante da performance da Aja. A Bosco, eu acho que ela quis servir uma personagem de tipo... Só que ela não fez muito bem, não, eu achei. Ficou uma coisa meio... Sabe, a voz dela não ficou boa pra mim. A performance em si foi muito boa, eu gosto dos movimentos que ela faz, eu gosto do look, como eu falei. A letra... não também, acho que a ideia é boa de você soletrar o seu nome, tipo B-O-N-G, sabe? N-C-O, Bosco, né? É isso, né? Eu acho legal a ideia de você soletrar, mas ela fez de uma forma com uma voz muito esquisita e na hora que... Eu lembro que na hora que começou eu parei e fiquei assim... Falei, tá certo isso, rapaz, tá certo. A Deja foi uma decepçãozinha pra mim, assim, dá pra ver que ela tá fora do elemento dela. E, tipo, isso ficou muito claro, pelo menos pra mim. Ela não tava muito à vontade fazendo. A letra foi boa. A referência ao Snatch Game dela foi legal também. Mas não sei, parece que ela tentou muito nesse episódio e não conseguiu, tá? Na minha opinião. Mas vamos ver. Esse episódio, pelo menos, ela não foi muito bem, não. Acho que pra mim, se fosse escolher aí qual foi a pior do episódio, a Deja pra mim, pra vocês. Concorda? Eu acho que sim. A Irene, eu gosto que ela fala da questão do nome dela, né? Eu espero que agora vocês lembrem do meu nome. Aí ela dá um grito, Irene! Eu achei isso legal. Eu achei que, como ela foi a primeira eliminada, tem uma história aí. O verso dela parece ser menor que os outros, eu tive essa impressão. Mas ela trouxe a presença, né, de palco e eu acho isso bastante legal. Ela traz uns exageros no lip sync, não sei se vocês percebem. Principalmente no lip sync, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Porque já trazendo um spoiler, ela foi uma das melhores do episódio. E aí, ela tem essa coisa... Eu acho meio esquisito, tá? Tô me acostumando ainda. Gente, a Olivia precisa de ajuda? Urgente. Não, acho que ela foi um pouco pior que a Deja pra mim.
Pelo menos eu tô reassistindo agora pra já falar quente pra vocês aqui as impressões, né? Eu já assisti antes e aí agora eu tô assistindo, falando pra vocês e tô percebendo outras coisas. E assim, não, a voz dela tava muito fraca, eu achei, e ela canta bem. Se eu não me engano, ela canta bem, e aí faltou, tá? Essa parte faltou. A Olivia foi sofrida pra mim, coitada. Olivia Sofrilha. Não, Solívia. Sofrilívia. Solívia. Gente, a Phoenix fala que ninguém vai ficar entre ela e a coroa, né? Mas tem que ver que ela é do primeiro grupo. E, né, é a Phoenix. Aí, tipo, ela tá aqui, a vencedora vai estar, tipo, aqui, sabe? Vai ter bastante gente entre ela e a coroa. Mas assim, né? Ah, gente, eu não sei. É porque parece que ela tá meio que deslocada das outras, vocês entendem? Não é nem pela questão da idade, dos anos de carreira que ela tem, essas coisas, não. Ela tá meio deslocadona, assim. Eu tô nessa impressão, mais ou menos. Mas ela foi bem, tá? No desafio, assim, na roupa, pelo menos. Agora, na apresentação, foi... Ah, gente, igual a Ju Nogueira fala, eu esperava o pior. Mas isso é pior do que eu esperava. No geral... A música foi ruim, a apresentação delas foi... Algumas foram muito boas. O top 2 do desafio foi a Erin de Bois, que não é mais de Bois, agora é de Allen. E a Aja. Eu concordo, eu acho que foram as duas melhores. Se fosse o contrário, fosse Bottom, seria Olivia e DJ Sky pra mim. Eu acho. E aí, no caso, nesse episódio, a Bosco e quem que é a outra? Toda vez a Phoenix estariam salvas. Na verdade, a Phoenix salva? Não, talvez um bottom ali também. Um low. E a Bosco um safe, pra mim. É isso. O que vocês acharam? Amaram? Eu nem tanto. Gente, aí tem toda a questão da Ice Spice, né? Não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, que ela deu aí um julgamento na Phoenix. Ela falou que dizem que você é uma queen legendária, né? Legendary Queen. But today, tipo, hoje você não foi. Não tô vendo essa queen legendária. E aí abre toda uma discussão. Por quê? Porque a Phoenix, ela é legendária. Ela é de uma temporada antiga de Drag Race. E ela foi uma queen na temporada. Claro que a gente não pode se basear por isso. Que não foi tão destaque. Mas depois que acabou a temporada, hoje em dia, a gente ouvia falar da Phoenix antes dela estar no All Stars? Pra mim, uma queen legendária. Por exemplo, Latrice Royale. Ela já voltou em All Star? Já, mais de um, inclusive. Mas é uma queen legendária que quando voltou e era lá da 4ª temporada, a gente já falou, essa queen é legendária, a gente lembra dela. Agora, o que a Phoenix fez na temporada 3 que tornou ela legendária na história de Drag Race? Se você souber, comenta aqui, te convido, porque eu não sei. Ela teve aquela questão lá do look que foi igual e só, gente. Ela dublou Bad Romance junto com a... Quem que era? Era a Delta Work? Não lembro quem foi. Mas ela dublou... Ah, não, acho que foi com a Milan. Enfim, não, a Milan é da 4ª temporada. Ó, misturando tudo já. Mas não foi legendária. Então, assim, a Ice Spice mentiu? Não, porque ela falou... Dizem que você é uma queen legendária. Dizer, muitas pessoas dizem. Mas não estou vendo isso aqui. Eu também não vi. Então, não sei, gente, não sei não. Mas tem que tomar cuidado, né? Até porque a Ice Spice é uma pessoa que é bem jovem, às vezes não teve contato ali com a 3ª temporada, então realmente nem imagina quem que é a Phoenix. Mas, por exemplo, se ela não tivesse contato com a 4ª temporada, ela com certeza saberia quem é a Latrice Royale, entendeu? Mais ou menos por aí. Discussões. Aí tem a polêmica música do lip sync, né? Que é dessa Ice Spice. E é Think You The Shit Fart. Que é de... Falam, né? Que é de peido e merda e bosta, essas coisas. Bom, aí tem o lip sync. É um lip sync bom, tá? Eu gosto bastante, porque tem Aja. E ela dubla muito bem. Acho que não teve um lip sync ruim da Aja na história de Drag Race. Salvo aquele com a Nina Bonina Brown. Que... I love the way I feel about the way this thing around. É a Aja, eu acho, não é? É muito bom, esse lip sync é incrível. E ela trouxe também uma coisa legal pro lip sync, que é um passinho aí bem legal. No ritmo da música, ela tem isso de pá, e aí ela faz um movimento, pá, e aí ela faz outro movimento, que a Denali tem também. Bastante, tô muito ansioso pra ver os lip syncs da Denali. E a Irene, ela tem essa questão, né, de falar meio, né, com a boca meio mole, assim, fica meio esquisito. Como eu falei lá no começo, eu tô me acostumando ainda, tá? Mas no geral, o lip sync é muito bom.
E aí temos a vencedora, que é a Aja, merecidíssima, ela foi super bem no desafio. O look dela foi muito legal, porque foi fora da casinha. Inclusive, esse look do lip sync dizem que é uma referência a Pokémon também, só que eu não peguei. Se você souber, comenta o nome do Pokémon aqui embaixo pra eu poder pesquisar depois e ver, porque eu não entendi direito. Também foi muito bem no lip sync, então mereceu muito ganhar esse episódio, eu fiquei muito feliz. E aí ela dispara na frente aí com 3 pontos direto, assim, logo no começo. E aí no próximo episódio, que é o 2, e a gente já vai falar nesse vídeo, elas vão ter que decidir, né, as outras 4, para quem que elas darão os pontos delas. Então cada uma ali vai ter um pelo menos, se tudo der certo. Bom, aí o episódio 2 começa aí com a distribuição dos pontos que as queens que não venceram o episódio vão dar umas para as outras aí. A Phoenix dá o ponto dela para Bosco, a Bosco dá o ponto dela para Phoenix, a Deja dá o ponto dela pra Olivia e a Olivia dá o dela pra Deja. Então temos aí a política da boa vizinhança, né? A Irene até fala que... alguém ali comenta assim, não sei o que, todo mundo tem ponto. Aí a Irene fala, todo mundo tem o seu pontinho de participação, né? Tipo, achei bem nerve da parte dela, tá maravilhosa. Aí, gente, tem um mini desafio nesse segundo episódio, onde as queens elas vão participar ali com os Pit Crews, né? Que é mais ou menos aquela brincadeira da bolinha, onde eles vão começar com a bolinha num lugar, e aí acho que tem que trazer pra boca ou pra onde você quiser, né? O desafio dessa semana é Murder on the Dance Floor. O inglês tá babado. Onde é uma cena onde elas vão ter que interpretar personagens com estereótipos de algumas coisas, né? Tipo, vai ter uma que é mais vilã, vai ter uma que é mais bêbada, essas coisas. E aí elas vão ter aí que dividir esses personagens entre elas de uma forma amigável. E realmente é assim que acontece. Não tem briga, não tem nada. Então essa parte, vamos pular. Bom, aí a gente achou que não teria confusão e teve, né? A Olivia Lux, ela tá aí com essa personalidade que ela quer trazer de baraqueira. Mas não, gente, ela não conseguiu bancar. Tem ali uma questão com a Bosco solta um shade pra ela, aí ela fica incomodada, ela retruca a Bosco, até aí beleza, e aí a Bosco retruca, e aí ela fica tipo, work, diva, work, work. Tipo, ela não tem o que falar, ela trava. Mas é um trabalho em progresso, né? Mas eu achei legal falar pra vocês, porque por ser uma temporada tão curtinha pra alguma delas, eu achei que não teriam essas coisas, assim, mais, né, quentes que a gente ama. Mas teve e foi babado, tá? Foi legal. Mas a Olivia precisa agir, porque ela quer agir, mas ela não tem peito pra isso, não. A Bosco, né? Mulher de peito. Bom, aí já partindo pro desafio, né? Elas escolheram lá as personagens. A personagem principal vai ser a Aja, quem vai fazer, que são irmãs gêmeas, né? Uma morreu, a outra tá viva. E aí, basicamente, a RuPaul vai entrevistar essas personagens pra entender quem que matou a Ashley, que é a irmã que morreu, né? Supostamente. A personagem que a Aja faz é bem legal, né? Ela interpreta a morta e a viva. E a Mary-Kate, né? Que é a irmã que é entrevistada pela RuPaul. Eu gosto dos maneirismos que ela traz. Eu gosto da personagem que ela construiu ali em pouco tempo, né? A Aja não é muito conhecida por ir bem nos desafios de atuação. Mas nesse aqui eu acho que ela foi super legal e entregou o arroz com feijão ali, tá? Teve um momento em que ela pareceu um pouco nervosa, mas eu acho que ela trouxe pra personagem e aí funcionou. Tá, mas eu gostei, achei legal, acho que ela foi muito bem, mas não uma das melhores da noite. Aí em seguida vem a Phoenix, que é uma, tipo, perua, assim, que ela faz. Só que, diferente da Aja, que tava tentando e conseguiu, a Phoenix não conseguiu pra mim. Eu acho que ela pareceu bastante nervosa, ela não conseguiu trazer pra personagem. Não foi um ato engraçado, assim, foi bem... Pra mim, né, que sou formado e sou ator, aqueles, né, dando uma carteirada. Foi um pouco incômodo assistir, assim, achei ela um pouco nervosa demais. A RuPaul perguntava as coisas pra ela, ela ficava, não sei o que, e respondia. E sabe, isso, não sei, pra mim saía da personagem. Mas tava belíssima, né, podemos dizer que estava bela, nunca esteve tão bela. Por incrível que pareça, a Deja Skye chegou nesse episódio, tá? Eu gostei bastante da personagem que ela construiu, achei que teve bastante nuance. Ela falava umas palavras... Como ela era uma personagem meio bêbada, e quando você vai fazer um bêbado, fica às vezes meio caricato demais, assim, que as pessoas... Vai muito do bêbado e às vezes nem precisa. Eu acho que ela fez na medida certa, sabe? Ela falou algumas coisas mais rápido, outras coisas mais devagar. E aí ela dava pra perceber que queria totalmente dar em cima ali da RuPaul, né? Da personagem da RuPaul. Então, super foi legal. Eu achei que no tempo de tela que ela teve, ela soube aproveitar bastante, tá? Pra mim, a melhor até agora. O que vocês acham? Comenta aqui que eu quero saber. Gente, a Bosco, ela trouxe uma coisa que é legal, que é que você começa
com a personagem num estado, e aí ele vai se transformando, e lá no final ele tá no ápice, assim, e aí a história fica muito legal, e fecha tudo, sabe? Ela soube trazer um texto, parecia que o texto tava escrito já. Será que já estava escrito? Não sei, né? Porque fala que é improviso, mas eu acho que umas ali não ia conseguir fazer nada de improviso. Mas a Bosco parece que realmente tem um texto que ela tá seguindo, porque a história tem começo, meio e fim, assim, a questão lá do olho, que o olho que é de vidro e o outro ela perdeu pro glaucoma, e aí ela é cega, por isso que ela não achou a pessoa pra ela matar, sabe? Tipo, achei muito legal a construção da história num todo, assim. A melhor do episódio mesmo, arrasou. E falando de outra Queen que arrasou muito, foi a Irene The Alien. Ela entregou mesmo, assim. E, tipo, é muito legal quando a pessoa sabe atuar, porque ela, sem falar absolutamente nada, assim, ela tava trazendo uma personagem totalmente indefesa, assim, até nos gestos que ela fazia, uma coisa meio acompanhante de luxo, sabe? E aí quando a personagem da RuPaul pergunta um negócio pra ela e ela percebe que ela não tem como mais seguir com essa personagem, ela, sem falar absolutamente nada, com o olhar, ela se transforma de personagem e aí ela vem com uma outra voz, uma outra força, assim, gente. Impecável, impecável. Pra mim, ela foi incrível mesmo, assim, incrível. E aí tem a Olivia, né, Lux, que, gente, olha, deixaram ela por último e aí a cena fez isso aqui, tá? Caiu total, não foi legal. Eu não gosto da Olivia atuando, eu acho que ela é melhor sendo bonita na casa da Mowgli lá. E aí a conclusão da cena é isso, aquela coisa de novela onde a irmã mata a outra irmã e fica no lugar dela, né, pra poder ser ela daqui pra frente. Basicamente é isso. Eu gostei, achei que no geral a cena foi boa, tava muito bem dirigida. As queens, elas entregaram improvisações, até aquelas que não foram tão bem, tipo a Olivia, a Phoenix, entregaram alguma coisa, sabe? Não ficou de todo ruim, mas com certeza os destaques da semana aí, de acordo com o desafio, foi a Bosco e a Irene de Bois, que não é mais de Bois, agora é de Alien, né? Tem que lembrar disso. Elas foram muito boas, e até a Deja Sky também eu colocaria aí num terceiro lugar, porque eu gostei bastante das três. Bom, o tema da runway, a categoria da semana é indo e vindo, né? Que seria um look quando você tá indo uma coisa, quando você tá voltando outra coisa. E aí é uma categoria muito legal, porque dá pra trazer bastante looks, mas vamos ver aqui na runway que isso não aconteceu, tá? A primeira a entrar na runway é a Olivia Lux, ela é sempre muito bonita, né? Ela carrega o look, ela consegue fazer isso. Eu gosto do detalhe do vestido ser preto e branco, porém, aparecer as flores antes dela virar quebra pra mim o negócio da categoria. Então eu acho que ela poderia ter trabalhado nisso. E eu também colocaria um tecido branco atrás, pra ficar tipo preto na frente e o branco atrás, sabe? Totalmente assim. O que vocês acham? Mais ou menos, né? Depois entra a Irene The Alien, e aí ela traz sim um look de frente que é vermelho, uma coisa meio patriota, uma coisa meio política, né? E aí ela arranca, né, a peruca e aí mostra que é um ET que tá ali controlando, né? Mostrando aí, trazendo essa coisa do controle mental, né, do pessoal da política, que acontece muito, eu acho muito inteligente esse look. E de costa realmente é outro look, então a categoria ela conseguiu vencer pra mim. Gostei bastante. Aí temos a melhor, né, da noite, que foi a Bosco, né, o look dela trazendo essa referência de Beetlejuice, ela entra no caixão, e aí quando ela vira, ela é a Lídia maravilhosa, né, do filme, que as pessoas acharam que ela estava homenageando a Anitta. E eu não acho, tipo, tudo bem, gente, se vocês acham isso, mas é que realmente não é. É por conta da Lídia lá do filme do Beetlejuice, né? E eu gosto que o look é diferente, né, do da Lídia, mas traz ali as proporções. E a peruca tem a referência da dos peitão lá, como que é que roda os peitos? Elvira, Rainha das Trevas. Isso. Eu gosto dessa referência, tá? Aí entra Deja Sky também com um look que eu tinha tudo pra não gostar, porque, sei lá... mas eu gosto que ela trouxe as cores meio que pastel um pouco mais saturadas dessa vez. Ela gosta de usar azul e rosa, mas ela trouxe isso. E aí quando ela vira, tem sim um outro look ali, uma flor bem grande, diferente das cores, contrasta bastante, então eu acho legal essa que ela trabalhou isso. Só que eu acho que o look de frente era muito legal e de costa parecia um pouco pobre, assim. Acho que ela poderia ter colocado algo a mais ali pra crescer mais o look. Aí tem a Phoenix, que tem o mesmo caso ali do look da flor da Olivia,
que de frente é uma coisa, mas a gente já meio que consegue ver ali, até porque a câmera mostra de lado o que vai ter atrás, né? Tem ali essa parte do sol. Essa parte do sol eu achei bem linda, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor trabalhado no vestido. Eu queria que ela tivesse bloqueado o cinza, sabe? Deixasse somente o preto, se fosse o caso ali, pra ter essa diferença de frente e de costa. Então eu achei meio ok. E aí temos a Aja, né? Eu gosto da Aja com essa cor. Eu acho que combina muito com o tom de pele dela. E ela tá trazendo essa coisa meio, podemos dizer, rainha, meio gladiadora, sabe? E aí quando ela vira, ela traz aí a referência da religião dela, né? Quem não sabe, a Aja, ela bebe bastante da religião nos looks dela. Principalmente nessa temporada, ela diz que vai fazer isso, né? Agora a gente sabe que pode ser que venham mais looks aí. Mas eu gosto bastante, assim. Eu acho que é um look que eu não esperaria a Aja usando, sabe? Eu gostei bastante. Aí, no geral, né, a runway foi isso. Foi bem legal pra algumas queens. Acho que a Bosco, ela conseguiu imprimir bastante o que era a runway. A Irene também, principalmente a Irene, porque teve ali o review da peruca, teve a questão do look ser de frente uma coisa e de costa outra. Então, acho que teve bastante isso. Gostei bastante. Mas eu queria que elas tivessem sido um pouco mais criativas, né? Enfim. Com isso, né, a RuPaul anuncia aí que as duas melhores da semana é Irene the Alien e Bosco, o que eu concordo plenamente. A RuPaul, ela, quando erra eu falo, mas quando ela acerta também, eu tenho certeza que bastante gente concorda com a gente, tá? Comigo e com a RuPaul. Eu acho que se fosse ter um bottom seria a Olivia Lux e Phoenix, talvez, eu acho. Então, eu acho isso. E vocês? Comenta aí pra gente conversar na semana, tá? Bom, aí temos o Lip Sync, que é uma música Murder on the Dance Floor, que é o que originou aí o nome do episódio, né? Assassinato numa pista de dança, apesar da cena não ter sido numa pista de dança e sim num navio. Mas enfim, o lip sync é muito bom. A Irene escolhe ir por um lugar onde é mais caricato ali, tem aquelas questões das expressões que eu falei já nesse vídeo, lá no primeiro lip sync, né? Que é um pouco exagerado demais, mas funcionou na música, eu achei que ficou bem legal. E a Bosco, ela começou ali usando a roupa, uma pegada meio Cocomon Trees, lá na Season 5. E soube usar muito bem a roupa com a música, ficou lindo. E aí no momento ela tira essa roupa e mostra esse corpão pra gente. Jogou pra jogo mesmo e entregou, gente. Eu achei que as duas foram muito bem no lip sync, mas a Bosco leva essa ganhando aí 3 pontos, né? Porque quem vence o desafio ganha 2 e quem ganha o lip sync ganha mais 1. E aí os pontos ficaram dessa forma. A Bosco e a Irene estão empatadas aí em primeiro lugar com 4 pontos cada uma. A Aja tem 3 pontos e a Deja, a Olivia e a Phoenix, cada uma tem 1 ponto, né? Que é o ponto de participação. E assim finaliza o episódio, né? Com as queens com esses pontos. No próximo episódio elas vão aí dividir. As que perderam vão dar pontos entre si. E aí a gente vai ver essa diferença, tá? Ufa! Bastante coisa, hein? Gostaram do vídeo? Foi bem completão. Trouxe aí os 2 primeiros episódios pra poder a gente entrar, né, na linha. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, mas na próxima quinta-feira sai o episódio novo, que é o 3, né? E aí a gente vai concluir, saber aí quem são as 3 primeiras queens que vão pra semifinal. Não esquece de deixar o like no vídeo para apoiar meu trabalho. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve, porque que você vê o vídeo até aqui e não se inscreve. Eu não entendo isso, de verdade. Deixa o hype, às vezes aparece aqui também, coloca o hype aí pra mim, porque aí o vídeo vai ser distribuído mais e as pessoas vão chegar aqui no canal, tá bom? E comenta muito o que você achou aí desses 2 primeiros episódios. Lembrando de não jogar spoilers, tá? Eu sei que o episódio 3 já saiu, mas não joga spoiler aqui, porque às vezes a pessoa que tá vendo esse vídeo ainda não assistiu o episódio 3. E aqui no canal as pessoas não gostam de spoiler e eu também não. Inclusive, vale tudo, pare de postar depois no final da novela os próximos capítulos, né? Porque você entrega o que vai acontecer e aí eu não quero mais ver, entendeu? Apesar que ninguém tá vendo, né, gente? Só eu acho. Enfim. Mas é isso, no mais eu vou deixando meu beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E assim, no próximo vídeo vocês vão ver com a mesma maquiagem, porque eu vou fazer a drag box sim, que faz uma maquiagem e grava um monte de vídeo.